honra para mim, um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã. O texto que eu quero partilhar com os irmãos é o texto de Lucas, capítulo 3. Peço que você abra a sua Bíblia comigo e, lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. Lucas, capítulo 3. Está escrito o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus irmãos, eu quero falar hoje com vocês sobre João Batista. Para mim, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Aquele que foi escolhido por Deus para ser o precursor do Messias. Aquele que era empolgado com Jesus antes mesmo de nascer. Aquele que chamaríamos de a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. Ninguém recebeu elogios tão altos, tão elevados dos lábios de Jesus como João Batista. Dentre os nascidos de mulher, disse Jesus, ninguém é maior do que João. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é mostrar para nós o cenário político e religioso
do Império Romano e da província de Israel, no período, no tempo em que João começa o seu ministério. Lucas adota uma metodologia, ele parte do geral para o particular, do império para a província. Então, pouse os seus olhos comigo no verso 1, quando diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou no Império Romano do ano 14 ao ano 37. Mas talvez você pergunte, como é que era o cenário político do império, do começo ao final do primeiro século, quando o cristianismo foi estabelecido no mundo? Poderíamos recuar um pouco, falando de Júlio César, o grande general que foi assassinado e até mesmo apunhalado pelas costas por alguém que lhe ajudou, Brutus. Poderíamos falar de César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, foi o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu. Poderíamos falar de Tibério César, que foi seu filho adotivo e seu sucessor, que governou do ano 14 ao ano 37, período em que João começa o seu ministério, em que Jesus morre e ressuscita. Poderíamos falar de Calígula ou Gaio, que governou de ano 37 ao ano 41 e foi assassinado. Poderíamos falar de Cláudio, que governou de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Poderíamos lembrar de Nero, que governou de 54 a 68, o homem que possivelmente incendiou a cidade de Roma e deu início à brutal perseguição contra a igreja, período em que foram martirizados Paulo e Pedro. Poderíamos falar de Vespasiano, que inaugura o Coliseu Romano no ano 70, e quando também Jerusalém é tomada pelos romanos. Poderíamos lembrar de Domiciano, que governou de 81 a 96, chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, que impôs à igreja uma das mais brutais perseguições e baniu o apóstolo João para aquela colônia penal, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, quando escreveu o Apocalipse. Por que eu estou fazendo esse apanhado desses imperadores? Para provar uma única coisa, é que quando o cristianismo foi estabelecido, a partir do precursor João Batista, a maioria dos homens que estavam na proa do poder eram homens maus, violentos, truculentos, sanguinários. Mas a pergunta é, como é que estava a província de Israel quando João deu início ao seu ministério? Volte os olhos comigo ainda para o verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Notaram aí que tem uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes, chamado Herodes o Grande. O primeiro nome da lista não é filho de Herodes. O primeiro nome da lista não é um tetrarca. O primeiro nome da lista é um governador romano. A pergunta é, como é que ele caiu de paraquedas aqui? Por que não está aqui o nome do primeiro tetrarca, que é Arquelau, conforme Mateus 2:22, tetrarca da Judéia, e no lugar do tetrarca da Judéia está um governador romano? Por que Pilatos está aqui? Bom, para explicar por que Pilatos está aqui, eu preciso um pouco da sua paciência, porque entender isso é fundamental para entender a mensagem de João. Então, me permita recuar um pouco na história, ao ano 586 a.C., quando Judá foi levado para o cativeiro babilônico. No interregno do cativeiro, 70 anos, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, que também caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego, ou Greco-Macedônio, com Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande. Quando se espalha a cultura helênica, a cultura grega, quando se difunde uma língua universal, a língua grega, período em que foi traduzido o Velho Testamento para o grego, conhecido como a versão Septuaginta.
Mas com a morte precoce de Alexandre, o Grande, aos 33 anos de idade, não tendo sucessor para o trono, o grande império greco-macedônio foi dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o poder dos egípcios, os Ptolomeus, ora sob o poder dos sírios, os Seleucidas. Quando governava Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, o templo de Jerusalém foi profanado. Uma porca foi sacrificada no altar do templo. Isso provoca uma rebelião, uma reação contundente do sacerdote Matatias com seu filho Judas Macabeu. E então eles entram nessa guerra, a guerra macabeia, e vencem a guerra e libertam Israel do poder estrangeiro, inaugurando em Israel um governo asmoneu. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao chamado Império Romano. E naquela época, Pompeu nomeia Antípater como rei sobre todo Israel. Com a morte de Antípater, seu filho, fica mais fácil a gente entender agora, chamado Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, começa a reinar, recebendo de César Augusto e do Senado romano o título de rei dos judeus. Me permitam uma digressão rápida, porque quando a gente fala em Herodes, nem sempre fica claro para a gente que Herodes. A Bíblia fala de 4 Herodes. Primeiro, Herodes o Grande, esse aqui, pai desse time que está aqui. Depois você escuta falar de Herodes, esse nome que está aqui no versículo 1, que é o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Depois você vê lá em Atos 12, Herodes Agripa I, que não é tetrarca, é rei. O Herodes Agripa I mandou matar Tiago e quis matar Pedro, mas não logrou êxito. Ele ajudou Calígula a ser imperador, e com a morte de Calígula, ele ajudou Cláudio a ser imperador. Ele recebe o título, como seu avô, de rei dos judeus. E ele é devorado por vermes, porque não deu glória ao nome de Deus. E você tem um quarto Herodes, que é Herodes Agripa II, está lá em Atos 26. Foi aquele que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me tornar um cristão. Voltemos então para esse Herodes, pai desse time aqui do versículo 1. Quem é esse homem? Chamado Herodes o Grande. Me permita dizer a vocês que Herodes o Grande foi um grande gestor. Tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o tão glorioso quanto o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram cerca de 1.000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Este homem, entretanto, tinha um grande problema. Ele era amante do poder e muito truculento. Sempre que alguém na cabeça dele se interpunha entre ele e o poder. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico. O sinédrio era composto de 71 membros. Ele mandou matar mais da metade, para dizer o seguinte: aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. A sua esposa preferida chamava-se Mariana, da nobreza. Quando ele se casou com ela, a sua sogra, dona Alexandra, pediu para ele nomear um sobrinho dela, Aristóbulo, com 17 anos, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida. Ele nomeou um menino de 17 anos como sumo sacerdote. O menino, curiosamente, foi muito bem, e ele, com ciúmes, mandou matá-lo. A sogra, dona Alexandra, com medo dele, fugiu para o Egito, debaixo das sombras de Cleópatra. E ele mandou seus emissários no Egito e matou a sogra no Egito. Quando ele realiza essa façanha nefasta, o imperador César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura e diz assim: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Mas como a família de Mariana já estava sendo assassinada por ele, com medo de Mariana
rebelar-se contra ele na sua ausência, mandou matar Mariana, sua mulher preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para Roma para estudarem, e a sua irmã Salomé disse assim para ele: quando esses meninos voltarem, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, matou os 2 filhos. Quando ele estava à beira da morte, em Jericó, instância hidromineral que ele construíra, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele: no dia que eu morrer, você vai me prometer de matar pelo menos um membro nobre de cada família rica de Jerusalém, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Esse era o Herodes. Esse relato que eu estou fazendo nos ajuda a entender um texto da Bíblia que passei anos, pastor Paulo Romero, sem entender. Mateus capítulo 2. Está escrito lá que uns magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém ficou em polvorosa. Mas como? Um rei fica alarmado com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade entra em pânico só com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia do quão perverso, sanguinário era esse homem e do que ele era capaz de fazer sempre que alguém na cabeça dele concorria o trono com ele. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém ao redor de 2 anos para baixo. Bom, eu tenho notícia maravilhosa para dar para vocês. É que os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, continua para sempre no poder, sem jamais ser apeado do poder. Com a morte de Herodes, o seu reino foi dividido entre 4 áreas chamadas de tetrarquias, governo de 4ª parte. O ponto que eu estou querendo destacar é esse: o primeiro tetrarca não está aqui, que é o tetrarca da Judeia, chamado de Arquelau, mas está lá em Mateus 2:22. Por que o Arquelau não está aqui? Por que no lugar dele tem um governador romano? O que aconteceu? Arquelau foi tão mau, tão perverso, pior do que o pai, que os judeus, não suportando o governo dele, disseram para Roma assim: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Vocês sabem que Israel, embora pertencesse ao Império Romano, era governado por uma família chamada Herodiana, ou família Edomeia. Roma não tinha o pé dentro de Jerusalém. Então o que Roma faz? Aproveita o ensejo, tira o Arquelau do poder e bota o pé dentro da Judeia, bota o pé dentro de Jerusalém, nomeando um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º. Mas o que eu estou levantando isso? Esse time aqui, irmãos, Pôncio Pilatos, mandou matar galileus, misturando o sangue deles com sacrifícios. Esse Herodes aqui, que mandou matar João Batista, esse time aqui, Filipe e Lisânias, era gente boa? Não. Homens muito maus. Conclusão: o cenário político do império e o cenário político da província, quando João Batista deu início ao seu ministério, era o pior possível. Mas ainda resta uma pergunta: e a religião, como é que estava? Quem sabe a religião seja o porto seguro, traga uma luz de esperança. Como é que estava a religião? Olha o versículo 2: sendo Anás e Caifás como sumos sacerdotes. O que você achou de estranho aqui? Só tem um sumo sacerdote, aqui tem 2. A religião já estava completamente corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 14 a.C. ao ano 27 depois de Cristo, ocuparam essa função 28 pessoas diferentes. Era o cargo mais alto da religião judaica, comprado na época a peso de ouro. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente. Nos bastidores quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote de fato, enquanto o genro dele, Caifás, era o sumo sacerdote direito.
Tanto é verdade que quando Jesus foi julgado, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Mas quem deu a canetada para mandá-lo para o governador Pôncio Pilatos foi Caifás. Ou seja, a política está corrompida, a religião está corrompida. E você pergunta, tem esperança num cenário desse? Você olha para o mundo hoje, uma agenda global anticristã, para desconstruir os valores cristãos, tem esperança num cenário desse? Quando irmãos nossos estão sendo presos, torturados, assassinados, tem esperança num cenário desse? Você olha para o Brasil, com a mesma agenda de ataque aos valores cristãos, de afronta aos pilares que sustentaram a sociedade, e você pergunta, tem esperança? E eu quero lhes dizer, quando o cenário está muito cinzento, Deus é poderoso para fazer uma incursão na história, para virar o placar do jogo, para virar a mesa da história, e criar um fato novo, e trazer um grande reavivamento espiritual. Porque é nessa conjuntura, meus irmãos, que está escrito no versículo 2, que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Vem para abrir o caminho para o Messias, vem para trazer a luz da salvação aos povos, vem para mudar radicalmente a história. E João Batista é um homem estranho, se veste de maneira estranha, se alimenta de maneira estranha, que prega num lugar estranho. Mas onde a palavra de Deus vem, meus irmãos, as multidões hão de se juntar para ouvir a palavra de Deus. Não importa se numa grande metrópole como São Paulo, não importa se numa pequena cidade do interior, não importa se numa região rural, não importa se numa grande catedral, não importa se num pequeno templo de chão batido, não importa se num deserto ou debaixo de uma árvore, se a palavra de Deus vem, as multidões vão juntar-se para ouvir a palavra de Deus. Isso porque não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Agora, como é que foi o ministério de João Batista? O versículo 3 responde: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é uma informação, isso é uma agenda, isso é uma metodologia. Leia os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos, e verão que todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles tinham uma agenda centrífuga, nós queremos transformar a agenda em centrípeta. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos bancos. Se nós quisermos impactar o mundo, teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas a pergunta é, depois de 400 anos de silêncio profético, do período interbíblico, porque de Malaquias a João tem 400 anos, tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, o primeiro pregador se levanta para pregar, e a pergunta, o que ele prega? Alguém poderia dizer, ô João, pega leve, vai devagar, prega um sermão mais palatável, mais politicamente correto. Esse povo não está acostumado com Bíblia. Se você for pregar de uma forma muito contundente, esse povo não vai aguentar não. Mas João Batista não era um profeta da conveniência, ele era o arauto do Rei dos Reis. João Batista não era um alfaiate do efêmero, João Batista era o escultor do eterno. João Batista não prega para agradar o auditório, ele prega para levar o auditório ao arrependimento e à salvação. Ele prega batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Porque ele está dizendo o seguinte, a não ser que você mude a sua mente, seu coração, sua vida, sua conduta, não tem esperança para você, não tem salvação para você. Bom, mas você pode fazer uma outra pergunta ao texto. De onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele é a fonte dessa mensagem? E a resposta está no versículo de número 4. Conforme as palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o primeiro pregador se levanta, ele abre a Bíblia e prega a Bíblia, prega a palavra.
Irmãos, o pregador não é a fonte da mensagem. Ele não cria mensagem. Ele não é dono da mensagem. O pregador transmite a mensagem. A mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Então prega a palavra. Agora notem comigo no versículo 4, que João Batista nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. O que está por trás, como pano de fundo, como background desse texto, é que naquela época os grandes reis, imperadores, quando iam visitar províncias longínquas, não tendo estradas adequadas, mandavam seus engenheiros de trânsito preparar as estradas para que a comitiva real pudesse passar. João Batista é esse engenheiro de trânsito. Ele não está falando de estrada, de topografia, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração. Na verdade, meus irmãos, o mundo só vê Jesus na igreja e através da igreja. Quando João teve uma visão no livro de Apocalipse, uma voz falando com ele, como voz de trombeta, e ele se volta para ver, ele não vê quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. O seu e o meu papel é transformar, ou ver transformada, melhor dizendo, a nossa vida, como a estrada pela qual Jesus vai se manifestar ao mundo. Não podemos ser uma porteira fechada, nós precisamos ser um caminho aberto para que Jesus se manifeste ao mundo. Para que isso aconteça, meus irmãos, uma grande revolução precisa acontecer na nossa vida. Nós chamamos isso de avivamento espiritual. Eu tive, pastor Paulo, o privilégio de visitar um dos mais importantes avivamentos do século XX, lá na África do Sul, em Quacisabando. Ali foi construído um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo lá ver o que Deus estava fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali maravilhas divinas aconteceram. E nós fomos lá com um grupo grande, uma caravana, e brasileiro é muito místico por natureza até, e muitos disseram assim: quem sabe a gente vai ver algum milagre diante dos nossos olhos. Pasmem vocês, ficamos mais de uma semana lá, e nem a palavra milagre nós ouvimos lá. Porém, eu nunca vi um ambiente tão encharcado da presença de Deus como aquele lugar. Então perguntamos ao pastor Hélio Stigg, o instrumento que Deus usou para trazer o avivamento: pastor, o que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. O Senhor se manifesta na igreja e através da igreja. Mas que revolução é essa, meus irmãos, que precisa acontecer na nossa vida? Que reforma é essa que precisa acontecer na nossa vida para que a nossa vida seja uma estrada aberta para Jesus se manifestar? O versículo 5 responde essa pergunta: todo vale será aterrado, todo monte outeiro será nivelado, todo o caminho torto será retificado, todo o caminho escabroso será aplainado. Resultado, um grande avivamento, versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. O que é um vale? É um lugar escuro, é uma depressão, são as cavernas da alma, são os corredores escuros, onde se aninham práticas, pecados, que precisam ser enfrentados. Esse vale tem que ser aterrado, senão as chuvas do avivamento são retidas. O que é monte? O que é outeiro? Isso fala de incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo.
Se crês, verás a glória de Deus. Monte fala de quê? De soberba, altivez, orgulho, nariz empinado, peito estufado. Onde tem vaidade, onde tem soberba, onde tem arrogância, o Senhor não se manifesta. Deus é contra a arrogância. Deus luta contra o arrogante. O que é caminho torto? É vida dupla. É ter a vida divorciada do discurso. Enquanto tiver caminho torto na nossa vida, o avivamento é retido. O que é caminho escabroso? A palavra significa fora do lugar. O que é que hoje você, olhando a sua vida, percebe que está fora do lugar? É necessário que todas essas áreas sejam tratadas e que a palavra de Deus entre fazendo reformas, mudanças profundas na nossa vida. Então tem uma promessa: toda a carne verá a salvação de Deus. Um grande avivamento espiritual. Olhando para o texto, você pode fazer uma outra pergunta ao texto. Quem estava lá escutando João Batista? Quem estava lá? Confira comigo, versículo 7, versículo 10, que ele fala de multidões, está no plural. Quando você lê Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai ver que toda a província da Judéia estava lá, toda a cidade de Jerusalém estava lá, toda a circunvizinhança do Jordão estava lá, portanto são multidões. Mas olha o versículo 12. Tem publicanos, cobradores de impostos. Mas olha o versículo 14. Tem soldados. Agora olhe Mateus, não precisa olhar, mas só escute. Mateus 3,7. Muitos fariseus, muitos saduceus. Por que eu estou trazendo essas informações? Porque hoje, os experts em crescimento de igreja, ou os doutores em implantação de igreja, muitas vezes nem passaram pela experiência pastoral, já deram um bypass do seminário para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado, e já se tornam então peritos, doutores no assunto, e começam a escrever livros importantes sobre crescimento de igreja ou plantação de igreja, mas o cidadão não plantou nenhum ponto de pregação. E alguns deles dizem o seguinte: você quer ter uma igreja relevante? Quer plantar uma igreja relevante? Você tem que plantar uma igreja homogênea. O que significa isso? Então, por exemplo, eu vou plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade. Quero ter gente com dinheiro, com recursos para investir no reino. Eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Ou senão, eu vou plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Quero os acadêmicos, os professores universitários, gente que seja formadora de opinião. Vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Outros dizem, não, eu vou escolher outra coisa. Vou plantar uma igreja no bairro mais pobre da minha cidade, quero alcançar as pessoas mais carentes da minha cidade, vou fazer uma opção pelos pobres. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nada disso. A igreja do Deus vivo é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade. Eles são literalmente e rigorosamente iguais. A igreja do Deus vivo é o único lugar do mundo onde um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não tem opção por este ou por aquele, Deus ama todos, e a igreja dele é esse grande e lindo mosaico, onde todos, lavados no sangue do Cordeiro, são iguais, rigorosamente iguais. Mas me permita, irmãos, olhar para o texto e fazer outra pergunta. Qual é a ênfase da mensagem de João, uma mensagem de avivamento? Que pontos ele toca? Quais são as abordagens dele? Eu gostaria aqui de ressaltar algumas coisas. Primeiro,
Uma mensagem de avivamento alerta para o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7. Está escrito: dizia, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Pastor Paulo, eu fico escandalizado com João Batista, chocado, perplexo. Tem 400 anos que ninguém prega, e o cara levanta para pregar o primeiro sermão e chama o auditório dele de raça de víboras. Que insensibilidade, que acidez na voz. Se nós for fazer isso hoje aqui, a igreja fica vazia. Mas por que ele está dizendo isso? Prestem bem atenção nisso. Você não consegue interpretar Lucas 3,7 senão à luz de Mateus 3,7. O que está lá que não está aqui? É o mesmo contexto. Está lá o seguinte, que quando João olha as multidões, ele vê no meio das multidões muitos fariseus e muitos saduceus. Então ele diz: raça de víboras. Quando você lê a Bíblia, não dá uma urticária em você não, quando você começa a lidar com os fariseus? Pensa num grupo complicado, que vivia com lupa, procurando os pecados dos outros, mas não enxergava os seus próprios. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Aqui no Brasil isso é fácil de entender, essa figura. Eu, nos meus 41 anos de ministério, na maioria desses anos, todo dia 2 de novembro, eu escrevia um folheto específico e ia para a porta dos cemitérios, distribuir o folheto. No dia 1º, os cemitérios estão lotados, não de pessoas visitando, de gente pintando as catacumbas e as sepulturas. Dia 2 está tudo bonito, tudo branquinho. Mas lá por dentro está tudo podre. E Jesus chama esses homens de sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Quando João Batista vê esse time chegando, ele disse: raça de víboras. Mas vamos entender uma coisa aqui importante. Os fariseus não foram sempre assim não, sabiam? Quando eles surgiram? Por que surgiram? Eles surgiram exatamente nesse período interbíblico para resistir ao ataque frontal da cultura grega, da cultura helênica. Eles surgiram como um grupo de reforma e reavivamento, para manter a sã doutrina e a piedade, para não permitir que a cultura secular invadisse a igreja da época. Mas com o tempo eles foram se perdendo, mantiveram a forma, mas perderam a essência. E esse time está lá escutando João Batista. A João Batista disse: raça de víboras. Mas e os saduceus, quem eram? Também um grupo de reforma e de revivamento. Eles eram da elite e sucumbiram mais rapidamente à cultura grega. Por esta causa que eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Eles não só sucumbiram mais rapidamente, mas eles tornaram-se colaboracionistas de Roma. O que ganharam em moeda de troca? A exploração da mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem que tudo girava em torno do templo. Nas festas nacionais de Israel, caravanas vinham do mundo inteiro. É só ler Atos 2 para ver quantas nacionalidades tinha em Jerusalém na época da festa do Pentecostes. Só que esses adoradores não podiam, por exemplo, comprar nenhum sacrifício com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda. Não podia fazer fora, tinha que fazer na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas para eles embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, ou uma pomba, ou uma rola para sacrificar. Tinha que comprar lá na praça do templo, por preços abusivos, para eles embolsarem a grana. Foi por isso que Jesus pegou um chicote e ficou irado.
e virou as mesas dos cambistas, e abriu as gaiolas das pombas e rolas, e abriu as portas dos currais de ovelhas, e diz: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. E esse time está lá vindo, escutando João Batista. E João Batista olha esse time todo e diz: raça de víboras. Por que eu disse isso? Porque para João Batista, a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno da víbora nela foi Deus. Quem bota a hipocrisia no coração é o diabo. Segunda ênfase de João, ele alertou sobre o perigo real do inferno. Olha o versículo 7 novo. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu volto a ficar escandalizado com João Batista. Sabe por que eu fico? Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega. Primeiro pregador, primeiro sermão, o cara vai me falar sobre o inferno, mas tem tanta coisa boa na Bíblia para falar. O amor de Deus, a graça de Deus, cantamos aqui hoje a graça de Deus, coisa maravilhosa. Vai pregar sobre o inferno? Não é complicado isso? Olha, eu nunca vi alguém pregando sobre o inferno e recebendo um tapinha nas costas, na porta da igreja. Falei: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje. Estou saindo até mais aliviado da igreja hoje. Não dá ibope não. Mas é melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase de um sermão de avivamento. Ele alerta sobre o perigo do falso arrependimento. Olha o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que isso aqui é importante enfatizar? É porque está aqui, irmão, em São Paulo, no Brasil, uma falsa teologia prosperando, crescendo, chamada de hipergraça, ou supergraça, que diz assim: é a teologia que justifica o pecado e não o pecador, que diz para a pessoa assim: venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você, aqui você faz as suas escolhas e ninguém vai incomodar você. Isso não é graça, isso é desgraça, porque leva a pessoa para o inferno. A graça de Deus transforma. A graça de Deus faz de você uma nova criatura, dá a você um novo nome, uma nova conduta, uma nova família, uma vida diferente, transformada. Você é nova criatura. Quarta ênfase de um sermão de avivamento. Ele alerta sobre o perigo da falsa confiança espiritual. Olha o versículo 8. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Os ouvintes de João Batista estão dando uma carteirada nele. Essa palavra carteirada é conhecida em São Paulo, não é? Sabe o que estão dizendo para João Batista? Alto lá, cara! Você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree. Nós somos filhos do Abraão. Corre em nossas veias mais do que sangue azul. Somos filhos do patriarca, do fundador dessa nação. Pega leve com a gente. Mas quem são os filhos de Abraão? Não são aqueles que têm necessariamente o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Às vezes eu andando por aí, gosto de fazer perguntas. Às vezes eu pergunto assim: e aí, meu irmão, minha irmã, está firme na graça? Mas é claro, sou presbiteriano desde o berço, sou batistão, sou assembleiano, sou até da igreja cristã da Trindade. Tem uns mais sofisticados. Está tudo firme, meu irmão? Claro, eu sou um calvinista convicto, sou um arminiano seguro. Meu irmão, você pode ser presbiteriano, batista, assembleiano, você pode ser da igreja cristã da Trindade, você pode ser calvinista, você pode ser até arminiano, mas quem salva você é Jesus. Quem leva você para o céu é Jesus. A nossa confiança tem que estar em Jesus.
Quinto e último lugar, sabe qual a ênfase de João Batista? O sermão de avivamento. É um alerta solene sobre o perigo de uma vida infrutífera. Versículo 9. A árvore que não der bom fruto, ou não der fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, você quer saber se o cara é crente? Não escute o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Bom, vamos a uma outra pergunta ao texto. Esse tipo de sermão dá resultado? Produz efeito? Vamos ver a resposta? Versos 10 e 11, primeiro efeito. As multidões estão lá escutando João Batista. E as multidões perguntam, porque em tempos de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório, não, o apelo parte do auditório para o pregador. E nós, o que faremos? João Batista responde: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente pão duro, mão de vaca, avarento, suvina. Crente tem o coração aberto, a mão aberta, o bolso aberto, a casa aberta. Crente é generoso. Vamos entender isso aqui? Naquela época, irmãos, não era a mesma facilidade de hoje, não. O cara comprava uma túnica e usava a túnica até acabar. Quem tinha 2 túnicas era só fulano. Quem tem 2, dê uma. Eu não tenho dúvida de fazer essa afirmação aqui. Todos nós que estamos nesse auditório, se abrirmos o guarda-roupa, temos mais roupa do que precisamos. E estamos comprando mais. E às vezes, quando se faz uma campanha para doação, o cara tira lá o que está entulhando o guarda-roupa que não serve mais. João Batista disse: se você tem 2 só, dê uma. Sua despensa está cheia, dê comida para quem não tem. Agora entendamos uma coisa: generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres, que dá comida e roupa para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Segundo resultado, dá uma olhadinha aí, versículos 12 e 13. Lá estão os publicanos, os cobradores de impostos, eram as pessoas mais odiadas da época, exploravam o povo. Estão lá escutando João Batista. E aí os publicanos são mais requintados, né? São mais politicamente corretos. Então eles se dirigem a João com um nome pomposo: mestre, ô mestre, e nós? Vamos fazer o quê com esse sermão seu? E ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Vamos entender isso aqui. Estou falando agora de Receita Federal. Estou falando do leão. Está de olho em você. Naquela época, Roma não tinha os mesmos aparatos para recolher tributos como se tem hoje. Então, o que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para um cidadão recolher os impostos de uma região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não estava nem aí se esse cidadão cobrasse muito mais para embolsar o resto da grana. Esse time está lá escutando João Batista. E aí, João? E o que não fazer, mestre? Não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Vê se ele não passa a perna nos outros. Vê se ele não faz falcatrua para ganhar dinheiro. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Vê se ele é confiável, íntegro. Eu tenho andado por aí. A conclusão que eu chego, pastor Paulo, é que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado. Tem muito crente que dá cheque sem fundo. Tem muito pastor que não cumpre compromisso assumido. O evangelho, irmãos, transforma a vida, o casamento, a família, a igreja, a sociedade. Vamos ver o último
efeito dessa pregação? Versículo 14. Aí estão soldados romanos num território ocupado. E os soldados estão perguntando também, e nós, vamos fazer o quê? João responde assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que ele está falando? Meus irmãos, qualquer pessoa, qualquer autoridade militar, civil, eclesiástica, tem que tomar muito cuidado para que, investido da autoridade, não exorbite no exercício dessa autoridade, a ponto de machucar a gente. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Quanto maior for você, mais gente você deve servir. Mais humilde você tem que ser. Não deis denúncia falsa. O que ele está falando? O problema é que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina. Não me permita ilustrar. Me fala seu nome, filho. João. Vou pegar o João aqui para ilustrar. Imagine que o cobrador de imposto, o publicano, chegava na casa do João. Ô João, eu vim te dizer que o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. O João tomava um susto. Disse, mas eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. Ô João, é esse tanto. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado. Ô João, eu vim lhe dizer que o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo. Ou você paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz, contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? É ver se ele não usa de mecanismos escusos, ilícitos, ilegais, nos bastidores, para engordar o salário, para se enriquecer. Gente que não vende a sua consciência. Gente que prefere ser pobre e íntegro do que rico e desonesto. Eu até bem sei que essas coisas não acontecem mais hoje. Mas nunca é demais alertar, né? Sabe o que João está fazendo? Versículo 18, olha aí. Ele está pregando o quê? O Evangelho. O Evangelho confronta. O Evangelho mexe com a estrutura do homem, da família, da sociedade, da economia, da política. Bom, então eu vou terminar trazendo 3 informações sobre o pregador. A primeira coisa que eu noto do pregador está no versículo 15 e 16. E eu queria que você prestasse bem atenção no que está no versículo 15. Estando o povo aqui está representando as multidões, dos versos 7 e 10. Na expectativa e discorrendo todos, repete comigo, todos, no seu íntimo, a respeito de João, se não seria ele, porventura o próprio Cristo, disse João a todos. Eu, na verdade, batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O João Batista era um camarada tão firme, nas palavras do pastor Jeremias Pereira, cara de leão, tinha medo de ninguém, pregava sem recuar, que o povo começou a pensar, ô gente, você quer saber de uma coisa? Esse cara aí não é precursor do Messias, é nada, ele é o próprio Messias, é ele, não tem que esperar outro não, é ele mesmo. O texto diz que das multidões, ninguém pensou diferente disso. Todos os votos que entraram na urna eram para ele, para ser Messias. E essa cogitação da multidão se transforma numa pergunta, que beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa e aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha o perigo aí, a tentação aí.
Vou tentar te botar um homem no pedestal aí. Muitos outros já tinham se levantado dizendo: eu sou o Messias, e quebrado a cara. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia ter dado uma coçada na cabeça e bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém junta tanta gente num deserto. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico. Não, eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele reconhece que ninguém pode receber a glória que só pertence a Jesus. Segunda coisa do pregador. Esse pregador tem plena consciência da sua limitação. Versículo 16: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, vamos entender isso aqui, porque isso é tão importante. Não importa se Paulo, se Pedro, se João, se Lutero, se Calvino, se Paulo Romero, se qualquer pregador que vier a este púlpito, todos eles, todos nós, somos rigorosamente limitados. Nós só conseguimos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo consegue falar ao coração. Não importa como um pastor batiza, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, o pastor só pode lidar com a água, com o símbolo. Só Jesus tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. O pastor pode pegar os elementos da ceia, partir o pão, distribuir o cálice, mas o pastor não tem poder de tornar esses elementos eficazes para abençoar, edificar e consolar a vida dos crentes. Somos limitados. O vaso é de barro, para que a excelência da glória seja toda de Deus. Entendamos isso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e tudo é para Ele. Mas vamos fechar com a terceira característica do pregador. O pregador é corajoso. Confira comigo os versículos 19 e 20. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse lá atrás para vocês que o Herodes, pai desse rapaz aqui, o Herodes Antipas, casou-se 9 vezes. Uma família disfuncional. Ele teve muitos filhos com muitas mulheres diferentes. Desses muitos filhos, 4 deles receberam um poder político. Foram tetrarcas. Arquelau, tetrarca da Judéia. Herodes Antipas, esse aí, tetrarca da Galiléia. Filipe II, tetrarca de Abilene, de Traconites. E Itureia. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve muitos outros filhos. Um dia, o Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, foi a Roma visitar o irmão dele, Filipe. E esse Filipe do versículo 1 é o Filipe II. O Filipe I morava em Roma, casado com Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo, que também era filho de Herodes o Grande. De tal maneira que Herodias não era só
cunhada do Herodes Antipas, não, era também sobrinha. O pecado dele não foi só pecado de adultério, não, também de incesto. O Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus de Petra. Então Herodias, ele chega para visitar o irmão, se engraça com a cunhada. A cunhada diz assim para ele: se você me prometer divorciar-se da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão, você sua mulher, vou embora com você para Galileia. Herodes topou. Agora pense na cena comigo. O Herodes desembarcando na Galileia, com Herodias a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo no nariz dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Bom, ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Sabia que seria odiado e perseguido por causa disso, e foi. Foi preso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia. O maior homem dentre os nascidos de mulher. Está preso. Por pregar a verdade. Eu fico imaginando que se nós hoje fôssemos tratar de questões pessoais dos políticos, se nós teríamos vida fácil. O Herodes até gostava de ouvi-lo. Tinha medo dele. Aí quando ele ouviu o João Batista, sabe o que o João Batista falava com ele? Juízo final. E o cara saia mais desesperado ainda. Um dia, teve uma festa de aniversário do Herodes, convidou seus amigos, já estavam todos chapados, bêbados, quando a filha de Herodias dança diante do Herodes, e ele se agradou tanto, que ele fez promessas inconsequentes para a menina, deu um cartão de crédito ilimitado, cheque aberto, pode pedir o que você quiser. A menina tão perigosa quanto a mãe, perguntou: mãe, o que é que eu peço? A mãe disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira o João da prisão, bota a cabeça dele num cepo e decepa a cabeça dele com a espada. E vem vindo aquele bolo macabro para coroar a festa da impiedade. E quando você olha essa cena, esta cabeça pingando sangue chegando, você fica horrorizado, perplexo, chocado, diz: meu Deus, que tragédia, que fim inglório. Só que João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. Porque o mais importante para um homem não é como ele morre, mas como ele ressuscita. Eu não sei, pastor Paulo, se eu estou fazendo a leitura certa, mas eu acho que o cerco está fechando. Tempos difíceis estão vindo, inclusive no Brasil. Não tem mais espaço para crentes covardes. O que eu posso lhe garantir uma coisa: por pior que seja a situação por vir, ou por mais amarga que seja a perseguição, o céu vai indenizar todo o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu pergunto a vocês: que pai, que mãe hoje coloca o nome num filho de Herodes? Só um louco ou um desavisado. Porém, João Batista, embora morto, ainda fala, inspira, motiva, encoraja. E a minha oração é que a vida de João, que o ministério de João, que a morte de João, que o exemplo de João mexa com você nesta manhã.
a ponto de você e eu entendermos que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.